Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e também pelas redes sociais aqui do Poder Legislativo. Estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios da TVL o vereador Marcos da Rosa, do DEM. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão? Um prazer é meu poder comunicar com a nossa população, falar do nosso trabalho aqui enquanto parlamentar. Então, vereador, vamos falar um pouquinho do seu trabalho. O senhor teve uma participação aí no 5º Fórum Sul-Brasileiro de Comunidade Brasileira e no 4º Fórum de Políticas sobre Drogas. O senhor tem feito um trabalho nesse sentido ao longo do seu mandato, acompanhando de perto essas questões aqui na cidade, não é mesmo? Exatamente, com a presença do ministro do governo Bolsonaro, um dos ministros aqui na nossa cidade, comunidades terapêuticas representadas, muitas outras entidades, pais, professores, porque essa questão da drogadição, do combate às drogas, é algo muito importante. Nós precisamos trabalhar, desenvolver políticas públicas que realmente combatam essa questão que tem tudo a ver também com a criminalidade hoje crescente na nossa cidade, no nosso país. E infelizmente muitos adolescentes e jovens entram por esse caminho das drogas, às vezes com uma brincadeira, uma turminha que sai e acabam tendo contato com o cigarro, com o próprio narguile, e depois eles começam com outras drogas mais pesadas e depois não conseguem mais sair. E é aí que nós precisamos desenvolver essas políticas públicas, porque está comprovado que a dependência química ela se torna uma doença realmente. As pessoas, não entendendo isso, apenas julgam essas pessoas, criticam e alguns acham até que essas pessoas precisam ser hostilizadas. Elas precisam, na verdade, ser educadas. Essas pessoas precisam ser amadas e direcionadas para um tratamento adequado. E aí nós queremos elogiar todo o trabalho desenvolvido por essas entidades que cuidam com essa questão da reabilitação, como, por exemplo, o CTV, o Serene, Jovens Livres, entre outras. O poder público tem dado também a sua parcela de contribuição e é importante a cidade debater esse tipo de assunto. Eu acho que quanto mais educação, quanto mais falarmos e tornarmos essas questões conhecidas da população, mais nós teremos subsídios para trabalharmos este assunto, esse tema. É importante que nós tenhamos mais espaços como essas entidades que o senhor acabou citando aqui na cidade de Blumenau, vereador? Certamente, Marcão, é possível nós tratarmos, nós eliminarmos, é um sonho, talvez alguém pense que é utopia, mas a gente tem que trabalhar com metas, com objetivos, e o objetivo é terminar com essa questão do combate às das drogas, através do combate, evidentemente, e também, Marcão, essa questão que reflete diretamente no tráfico de drogas, na violência, como eu disse, roubos, sim, arrombamentos, que tem aí dificultado a vida do empresário da nossa cidade, as pessoas que, alguns usam a expressão, que estão presas dentro de suas casas enquanto os bandidos estão soltos aí nas nossas ruas. Então a gente precisa desenvolver políticas públicas, isso através também de parcerias com quem tem vocação para tratar, para lidar com essa situação, que são essas ONGs, que realmente trabalham em prol dessas pessoas. Certo. Vereador, o senhor tem feito um trabalho aí junto ao SAMU, tem solicitado aí na tribuna melhores condições de salário aos funcionários do SAMU, melhores condições de trabalho aos funcionários do SAMU. O senhor, inclusive, reconhecendo esse trabalho que é tão eficaz e importante, vital para a nossa sociedade, esse trabalho desenvolvido aí pelo SAMU, inclusive o senhor em busca aí de melhorar essas condições, de mais ambulância, reivindicado mais ambulância. Como é que está essa questão? Há alguns meses eu recebi um grupo de motoristas, na verdade são condutores, socorristas do SAMU. Então eles têm um trabalho além do motorista, que já é importante o trabalho do motorista, mas eles são socorristas. Eu inclusive passei um vídeo em uma das nossas sessões mostrando o trabalho e a importância, a dedicação desses trabalhadores. E a remuneração deles, Marcão, não é de acordo com a importância do trabalho. Eles merecem mais reconhecimento, E, em virtude disso, nós agendamos, inclusive, uma visita, uma reunião com o secretário de Saúde, conversamos com ele e com alguns representantes desses condutores socorristas. Certo. Fizemos os encaminhamentos, o debate sobre a questão de mais reconhecimento do ponto de vista salarial,
E também estamos lutando por mais condições, por melhores condições de trabalho. Porque houve situações aqui em Blumenau que nós não tivemos sequer uma ambulância à disposição da população. Então eles estão trabalhando com veículos com a data de fabricação vencida, data de fabricação antiga. Certo. E isso traz também muitos gastos com manutenção para o município, porque é o município que paga a manutenção desses veículos. Então, numa visita que fiz na Assembleia Legislativa, conversei com alguns deputados estaduais e conversei também com o deputado Jair Mioto, no momento em que falei sobre essa causa nobre que é o SAMU, que é o primeiro atendimento à população que está passando por uma dificuldade de saúde, que precisa com urgência do atendimento, e ele prontamente se disponibilizou a destinar R$200 mil para Blumenau, o que vai dar e sobrar, inclusive, para a compra de uma ambulância totalmente equipada, né, 0 quilômetro, para atender a população de Blumenau. Eu transmiti essa notícia aos servidores do SAMU e eu pude ver a alegria desse pessoal e o quanto eles estão também elogiando o nosso trabalho. E parece, Marcão, que a ambulância vai ser para eles, assim, sabe? Ele é apenas um meio, um equipamento de trabalho para eles, né? Não é deles. Mas o carinho, o amor que eles têm pela causa, o comprometimento, que faz com que esses servidores se sintam assim, muito felizes com essa conquista que é uma ambulância nova para a nossa cidade. E as outras questões como melhoria salarial, enfim, melhoria de condições de trabalho, o senhor também tem batalhado bastante? Batalhamos por isso, como eu te disse, nós fizemos uma reunião com o secretário de Saúde e ele vai levar essa causa ao prefeito, vai debater, ele reconhece realmente que eles merecem essa melhor remuneração, esse aumento salarial, para ser bem claro, e eles vão conversar sobre isso. Nós temos, são poucos, se eu não me engano são 7 somente, né? Então não vai dar aquele impacto nas contas do município muito expressivo e vai poder reconhecer uma classe que, eu repito, é muito importante porque salva a vida, né, do cidadão blumenauense. Certo. Vereador, o senhor, desde do primeiro ano de mandato, o senhor tem cobrado incisivamente do SAMAI para que faça melhorias nas redes de água, faça ampliação, né, que tenha, que atenda as pessoas lá de cima dos morros, né, também, né, principalmente no verão. E agora o SAMAI tem feito aí investimentos nesse sentido e o senhor tem acompanhado esses investimentos. Esses investimentos deverão suprir as expectativas dos blumenauenses? Marcão, desde o meu primeiro mandato, eu estou no meu segundo, e eu sempre tratei com muito carinho desta causa, né, que é o abastecimento, que é servir o cidadão blumenauense com água potável através do SAMAI. É um serviço público que precisa ter o atendimento, né, do poder público, portanto. E a relação do SAMAI com o consumidor deve ser exatamente essa aqui, do cliente, do prestador de serviço e do cliente, né? O SAMAI não está fazendo favor para a população, porque nós pagamos. As pessoas pagam e somente querem o serviço. Exatamente. Né? E em algumas regiões, por exemplo, na região norte da cidade, que é uma região que mais cresce, né? Uma das regiões que mais crescem aqui no município, e nós precisamos acompanhar também esse crescimento com condições de convivência, né, da população, essa convivência harmoniosa, mas também com um posto de saúde, né, que nós temos nas nossas regiões, com praças, né, com infraestrutura e também com o atendimento do SAMAI. Não dá para aceitar que, principalmente no verão, hoje já em algumas regiões, como eu disse, falta água praticamente todo final de semana. Então, mas não dá para acreditar e para aceitar que no verão causticante de nossa cidade o cidadão fique sem água, né, na rede pública. Então, nós estamos trabalhando sobre isso, muitas melhorias já aconteceram, ampliação de rede, construção de reservatórios, mas nós precisamos continuar nessa crescente. Então, eu estou sugerindo ao SAMAI que construa um reservatório exclusivo para a região da Rua Franz Wolles, né? Já vai vai ser construído um reservatório na região da Itopavazinha, que vai beneficiar pontualmente aquela população. Temos um na Rua Mariana, que também é fruto de reivindicação nossa, que é ali na região da Pérola do Vale, que vai atender, está atendendo
aquela população na Fortaleza, na Rua dos Caçadores, enfim, entre outros. Mas naquela região da Itopava, que é uma região que mais cresce, eu repito, né? Muitos prédios lá sendo verticalizados, muitas empresas, e isso gera um consumo muito elevado de água. E nós precisamos, eu repito, desse investimento do SAMAI, porque o consumidor ele precisa ser bem atendido, até mesmo levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor. Ô, vereador, o senhor apresentou um projeto, se eu não estou enganado, está em trâmite aqui na casa. É um projeto que possibilita uma peça aí que tira o ar dos canos, para evitar que o ar passe no registro do cano do SAMAI. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão desse seu projeto de lei que está em trâmite aqui na Câmara. É bem simples de explicar, Marcão, porque o hidrômetro ele é para medir água, certo. Consumo de água, passagem de água. O hidrômetro é aquele aparelhinho que é do SAMAI. O SAMAI ele instala nas residências para medir o consumo de água. Só que ele gira também, aquele hidrômetro, com o ar. Então, quando falta água, e eu repito, é comum acontecer isso aqui na nossa cidade, antes de voltar ao normal da passagem de água, fica muito tempo passando o ar e gira muito rapidamente, mais rápido ainda do que passando a própria água, né? Então, isso marca o consumo. E alguns estudos, algumas pesquisas evidenciam que esse a mais na conta de água do cidadão pode chegar a 40% dependendo da região. Quando são regiões mais elevadas, mais altas, nós temos uma topografia aqui no nosso município muito irregular, nós temos vales e temos também muitos morros, então nós precisamos instalar nas residências. O ideal, Marcão, seria instalar hidrômetros, eles são aprovados pelo Inmetro, mas eu não sei o que aconteceu com o Inmetro, que liberou hidrômetros que giram com o ar. Né? Nós precisamos, já pesquisei, há no mercado hidrômetros que giram somente com água. Tá? Então o ideal seria isso. Mas nós apresentamos um projeto de lei aqui para que o SAMAI instale um dispositivo, que é uma pecinha que elimina a passagem de ar no hidrômetro. Né? Então é um projeto de lei que está tramitando aqui na casa. Eu retirei para vistas porque estou tentando adequá-lo à legislação, principalmente à Constituição. Interessante, Marcão, que muitas cidades do nosso país mandaram mensagem para mim, muitos vereadores, parlamentares de muitas cidades. Eu disponibilizei esse projeto, eles aprovaram em suas cidades e aqui está enfrentando um pouquinho de dificuldade para passar na CCJ. Mas eu repito, retirei esse projeto para algumas adequações. Estou conversando com a minha equipe jurídica para tentar adequá-lo às normas, a própria Constituição, enfim. Marcão, é interessante que quando nós entramos com um projeto de lei, ele vai para a CCJ, nós recebemos o parecer da nossa Procuradoria-Geral. Um parecer é uma opinião. A gente sabe hoje como são esses pareceres, a gente acabou de ver aquele julgamento lá no STF. Sim. Em relação à prisão na segunda instância. Quer dizer, antes eles tinham parecer, havia uma jurisprudência, hoje há outra, então é tudo questão de interpretação. Eu repito, em outras cidades o projeto foi aprovado tal qual eu apresentei aqui na nossa cidade. E aqui nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas não vou desistir, porque o cidadão, Marcão, ele paga a conta 2 vezes pelo ar. Ele paga na conta de água e também na conta do esgoto. Então nós precisamos de respeito. O próprio Código de Defesa do Consumidor nos dá também subsídios para apresentarmos este projeto para garantir o direito do consumidor. Vereador, no mês passado o senhor conseguiu a aprovação de uma lei que trata aí que as empresas, né, que tenham envolvimento com corrupção, elas não podem ter qualquer benefício do Executivo. Eu quero falar sobre essa lei no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do DEM. É 1 minuto só, a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. A gente falava na saída do último bloco, vereador, que o senhor conseguiu a aprovação no mês passado, aliás, conseguiu a sanção de uma lei no mês passado. Essa lei, ela proíbe a concessão de qualquer estímulo fiscal a empresas aí que estiverem envolvidas com atos de corrupção. Quero que o senhor explique um pouquinho essa lei que já está em vigor aqui na cidade de Blumenau. Marcão, hoje a população brasileira sabe de onde vêm os desvios de verbas públicas do nosso país, que é uma associação do mal político e o mal empresário. E nós precisamos continuar nesse combate à corrupção. E aqui a gente tem que elogiar, por exemplo, o trabalho que vem desenvolvendo no nosso país o ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, o trabalho também do presidente da República em relação ao combate à corrupção. E isso precisa refletir em todas as cidades. Aqui eu entrei com um projeto de lei, foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito. Ele proíbe qualquer estímulo fiscal, qualquer vantagem, qualquer apoio a empresas que tenham se envolvido com qualquer ato de improbidade, envolvendo também servidor público, porque desta forma nós vamos combater aquele mau empresário que corrompe o político e vice-versa. Então precisamos valorizar as boas empresas, os bons empresários e combater a corrupção através de empresas também, que eu repito, que corrompem agentes públicos. Tá certo. Esse projeto acabou sendo aprovado aqui na Câmara e o prefeito sancionou. Hoje esse projeto já é uma lei? E nós precisamos fazer com que ele realmente ajude no combate à corrupção. A gente, como parlamentar, como fiscal das atividades do poder público, precisa, nós vereadores precisamos continuar nesse combate à corrupção. Vereador, como é que está a questão aí da isenção do IPTU, aquelas pessoas portadoras de câncer, como é que está a situação? Então, Marcão, eu consegui também aprovar um projeto que dá direito à isenção do IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna. É muito importante porque nasceu de uma visita que fiz a uma pessoa que estava com o dinheiro contado para pagar o IPTU, mas a pessoa reclamou porque não tinha o remédio disponibilizado pelo SUS. E foi daí que nasceu essa ideia, apresentei o projeto, foi aprovado, foi sancionado, na verdade ele foi promulgado aqui pelo presidente da Câmara, que ele garante, é simples, ele garante a isenção do IPTU à pessoa que está com câncer, que estiver enfrentando no período de enfrentamento do câncer. Marcão, o que justifica a existência do poder público, a cobrança de impostos, por exemplo? É a contrapartida na prestação do serviço público, quer seja na educação, na saúde, na segurança e infraestrutura. Quando o poder público deixa de cumprir com o seu papel, então, na verdade, a gente não vê o porquê do pagamento dos impostos, não é verdade? Então, é didático esse projeto de lei, é simbólico, é importante para chamar a atenção do poder público que ele deve cumprir com as suas obrigações. O remédio para a pessoa que está enfrentando o câncer não pode faltar de maneira nenhuma. Então nós precisamos de mais respeito e eu quero agradecer aos parlamentares que me apoiaram, ao presidente da Câmara que sancionou, na verdade, ele promulgou esse projeto de lei e hoje as pessoas que estão enfrentando o câncer têm a isenção do IPTU. Das 22 horas às 5 horas da manhã, as pessoas que estão no transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau, elas podem parar fora do ponto de ônibus. Lógico, dentro do trajeto do ônibus, mas elas não precisam parar dentro do ponto de ônibus ou ali no ponto de ônibus. Isso é uma lei do vereador Marcos da Rosa. Vereador, como é que está o cumprimento dessa lei e por que o senhor conseguiu a aprovação, colocou essa lei à disposição dos blumenauenses? Marcão, é uma lei muito simples que também nasceu de uma situação que ocorreu lá na região da Itopava Central,
quando uma jovem, às 22h30, quase foi estuprada, né? Porque ela teve que caminhar cerca de 50 metros do ponto de ônibus até a sua residência. Então, nós entramos com esse projeto de lei que diz o seguinte: das 22 horas até as 5 horas, né? Portanto, aquela pessoa que sai da empresa, que trabalha no segundo turno, a estudante, né, a universitária, que estivesse dirigindo. Nós temos muitas regiões, a nossa cidade é muito grande do ponto de vista territorial, e nós precisamos, e nós convivemos, né, com essa situação de pessoas que têm que caminhar 50, 100 metros do ponto de ônibus até a sua residência. Então, entramos com esse projeto de lei, foi aprovado, foi sancionado na época pelo prefeito Napoleão Bernardes, só que muitos não sabem desse direito. Então, nós conversamos inclusive com o CETERB, com os representantes do CETERB, para que encaminhe essa exigência, porque no próprio projeto de lei diz que a empresa concessionária do transporte coletivo ela tem que colocar um aviso, né, sobre o direito do usuário do transporte público coletivo, para que ele seja avisado, para que ele conheça, né? E há também uma outra lei que foi aprovada, né, do colega vereador Gilson, que dá direito também às pessoas com dificuldade de mobilidade, especialmente os cadeirantes. Essas pessoas também vão poder descer fora do ponto de ônibus a qualquer horário. É um direito, Marcão, as coisas, tudo evolui e nós precisamos acompanhar também essa tendência de mais respeito, né, ao cidadão, principalmente ao usuário do transporte público coletivo. As pessoas que andam de ônibus sabem do seu dever, né, que é de passar a catraca, de pagar, né, mas os direitos que tem não sabe, né? E muitas vezes, Marcão, e a gente fica muito preocupado quando a esposa está fora de casa trabalhando, o filho, a filha, e a gente vê muitos casos das pessoas que saem e vão lá no ponto de ônibus esperar, né, o parente, a esposa, enfim, e o ônibus parando na porta da casa, né, onde é permitido, onde é possível o ônibus parar, é melhor, é mais tranquilidade, dá mais segurança ao cidadão. É um direito do cidadão blumenauense. Vereador Marcos da Rosa, o senhor tem acompanhado de perto essas questões aí do aeroporto Quero-Quero, né? O senhor tem acompanhado essa ideia aí de fazer o aeroporto funcionar, de realmente ter aí um objetivo aqui na cidade de Blumenau, as questões do aeroporto. Como é que está essa situação? Eu participei da última reunião do Copraer, que é a Comissão Pro Aeroporto. E nós estamos felizes com o que vem acontecendo, porque, Marcão, muita gente fala do aeroporto de Blumenau, mas quando vem conhecer o aeroporto, não identificam como, de fato, um aeroporto. É algo que precisa desenvolver, precisa crescer, precisa ter mais a cara, não precisa ser do tamanho do aeroporto de Navegantes, nós não temos uma estrutura para isso aqui, mas precisa receber voos comerciais, né? Precisa ter o balizamento noturno, um cercamento, aquele trabalho de mais estético também, né? Levando beleza para o nosso aeroporto aqui de Blumenau. E nós temos pessoas trabalhando no âmbito estadual e no âmbito federal. Já há recursos garantidos para fazer esse balizamento noturno. Por exemplo, o balizamento noturno, Marcão, é aquela iluminação que permite pouso de aviões, de aeronaves, de helicópteros também, durante a noite. Isso principalmente no que diz respeito ao transplante de órgãos que nós temos. A nossa cidade é destaque, é referência em transplante de órgãos através do Hospital Santa Isabel. Muitas vidas foram salvas, eu conheço algumas pessoas que foram transplantadas aqui no Santa Isabel, e vai tornar possível, vai ampliar ainda essa capacidade de operacionalização através do nosso aeroporto e também do Santa Isabel, com essa possibilidade de pouso noturno aqui na nossa cidade. Além disso, há também o projeto de ampliar o nosso aeroporto, a pista do aeroporto, desviando pelo menos a entrada da Rua Franz Wallis. Eu vi o projeto, e nós vamos possibilitar voos comerciais, né? O empresário blumenauense não vai precisar mais se deslocar até Navegantes para ir até São Paulo, por exemplo. E isso vai trazer um desenvolvimento, um impacto muito positivo aqui para a nossa cidade, desenvolvimento econômico para a nossa região. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades. Eu é que agradeço, sempre um prazer poder falar com a nossa população. Vereador Marcos da Rosa foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.